Cumprimentá-lo e cumprimentar a todos os deputados, a todos que acompanham esta sessão. Deixar aqui registrado o meu abraço ao deputado Jean, que está hoje finalizando esse período aqui conosco. Dizer que foi muito bom tê-lo aqui nesta casa e esperamos, deputado Aguiar, deputado Ismael, deputado Dirceu, que possamos ter, quem sabe, uma convivência mais duradoura daqui a um tempo, não é? Se assim estivermos aqui, né? Então, muito obrigada pela sua convivência muito respeitosa e muito fraterna. O deputado Pavan faz uma reflexão que eu diria nesse momento e que nós temos que respeitar numa democracia. Acho que nem sempre a sociedade consegue discutir os problemas com a devida seriedade e, ao mesmo tempo, com a devida responsabilidade que nos cabe. Eu diria que, como Vossa Excelência mesmo manifestou, o Congresso Nacional, usando as suas palavras, não tem motivo, de fato, para fazer impeachment. Não tem motivo, a não ser uma oposição que quer sangrar e sangrar e sangrar, e que não tem preocupação, de fato, com a governabilidade. Eu acho que, nesse momento do país, e um momento de conjuntura internacional bastante difícil, exige de nós, agentes públicos, uma atuação mais responsável, eu diria. E se é o caso de combater o déficit público, quem sabe o PSDB comece dizendo como que se faz para manter tudo que se ampliou nesse país em termos de moradia popular, de acesso ao crédito, de acesso à universidade, de vagas em creche, como nunca se viu ampliar tanto, de melhoria de salário, de renda, acordos coletivos, todos com ganhos salariais, a não ser nesse último período. Enfim, como que se faz essa mágica de não aumentar impostos, receitas e, ao mesmo tempo, ampliar serviços? Porque é esse o desafio que está colocado. É nós não perdermos direitos com o orçamento que nós temos. E, diga-se de passagem, com um orçamento que também se reduz. Agora eu quero ir mais longe. Eu também sou contra aumentar imposto de renda. Também sou contra. Também sou contra taxar mais a classe média. Eu acho que a sociedade brasileira precisa discutir algo que está lá na Constituição de 88, que é o imposto sobre as grandes fortunas. E quem está me ouvindo, fique bem tranquilo, porque 98% da população não está incluída nesta taxação. Apenas 2% da população brasileira estaria incluída se nós tivéssemos a redução do imposto de renda ou de outros impostos que incidem sobre o trabalhador, sobre o consumo, e pudéssemos ter a taxação do capital especulativo, das grandes fortunas, da herança e do patrimônio, que podemos pesquisar em todos os países. É uma vergonha o que se cobra nesse país. Eu concedo uma parte, deputado Dirceu. Deputada Luciane, quero te cumprimentar Vossa Excelência pela fala. E esse é o grande debate que nós precisamos fazer. Agora, eu até admiro nosso ex-governador, deputado Pavan, porque quando fala aqui do aumento de imposto, o PSDB sabe muito bem o que é isso. Além de privatização do Brasil de mais de 100 bilhões em vendas estatais, criaram a CPMF na época, criaram a CID, os combustíveis. Em 2002 foram buscar mais 45 bilhões do FMI, endividaram mais ainda o Brasil. Então eles conhecem bem essa situação, que nós também temos um debate, inclusive temos divergência, e Vossa Excelência coloca isso, com a forma que o Levi está pensando o processo. Na semana passada, o deputado Pedro Gzai me falou no sábado, na segunda noite, que teve um projeto de votação na Câmara de taxar os lucros dos grandes bancos. O PSDB votou contra,
porque a ideia justamente é essa, como diz o ex-presidente Lula, nós temos que tirar um pouco do andar de cima, não novamente dos trabalhadores. Então esse é o debate que nós precisamos fazer, não temos dúvida disso, de que o Brasil, para avançar na distribuição de renda, dá oportunidade para os nossos jovens estudar em universidade, em creche, em todos os espaços, dá crédito para a agricultura familiar, precisa necessariamente investir e redistribuir renda no nosso país. E uma das formas é taxar as grandes fortunas, os 200 bilhões de lucro de grandes empresas que não é taxado ainda no Brasil, aprovado em 98 pelo ex-presidente Fernando Henrique. Então isso precisa ser corrigido com certeza e nós precisamos avançar nessa perspectiva. Obrigado. Ok. Eu quero apenas registrar que se nós taxássemos em mais 1% as grandes fortunas, 1%, 2% da população toda, ou seja, taxar 1% as grandes fortunas, nós teríamos o orçamento da educação de um ano, o equivalente ao orçamento da educação de um ano. Então eu quero dizer com isso que há forma sim de nós garantirmos que todas as ações e programas que foram conquistados nesta última década continuem para o bem da população, sem onerar a folha de pagamento de quem trabalha, do empresário que produz, do pequeno trabalhador, do médio, do grande empresário, mas garantindo que nós possamos ter um orçamento equilibrado e garantindo que a população não perca e mais ainda, que quem tem muito dinheiro, muito patrimônio, muita renda, possa de fato ser tributado e pagar uma parte desta conta que historicamente não foi paga. Hoje de manhã eu estava com 4 auditoras fiscais do Ministério do Trabalho no meu gabinete e nós falávamos sobre a sonegação fiscal no Brasil. Pasmem, a sonegação fiscal no Brasil é muito maior do que todos os escândalos possíveis de corrupção que está se dizendo hoje, que tem que combater, tem que pôr na cadeia, tem que aprovar a lei. E é nosso papel, inclusive aqui nesse parlamento, cada vez apertar mais. Por isso, inclusive, eu como deputada entrei com um projeto de lei aqui nesta casa, pedindo que todos os agentes públicos que enriqueceram ilicitamente tenham um controle maior do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Esse é nosso papel como legislador estadual. Agora, combater a corrupção também significa combater a sonegação fiscal que impede que nós possamos avançar. Eu lhe concedo 1 minuto para que eu possa ter 1 minuto ainda a falar, deputado Pavan. Um minuto é suficiente. Eu pensei que tinha feito aqui um discurso leve, sereno, e que encontraria apoio da bancada do PT. Porque eu fiz crítica ao representante dos bancos. O ministro Levi é o representante dos banqueiros. E minha crítica foi ao ministro que quer aumentar impostos. Eu disse que eu duvidaria que algum parlamentar viesse contrariar o pronunciamento que eu fiz, que é contra o aumento dos impostos, principalmente contra a classe média. No demais, caso eu não falei corrupção, porque o povo já está vendo, não falei de outras coisas, porque também está sendo falado, mas estou falando sobre o aumento dos impostos, que toda a mídia nacional e do mundo está falando. Eu, de que concordo grande parte dos pronunciamentos, agora, contrariar a um discurso leve, sereno, que eu fiz aqui apenas concessando um representante dos banqueiros, a questão foi fugir para outro caminho, que não era o caminho que estava levando o pronunciamento. Deputado Pavan, eu aprendi na educação que forma também é conteúdo. Portanto, a forma amena, mas o conteúdo que eu questiono também deve ser discutido, porque ela também educa, também ensina e também fala. Eu quero apenas dizer que pagar imposto não é problema. O debate central é quem paga a conta e quem paga quanto. Este é o debate que nós temos que fazer. Eu deixei muito claro aqui que para mim tem um andar de cima, como bem falou o deputado Dirceu, que precisa pagar mais essa conta. E o povo, os 98% da população, não tem que pagar essa conta. Deputado Ismael? Eu sei que o presidente vai nos dar aí 30 segundos, presidente, com a sua aquiescência. Deputada, eu vou fazer um apelo aqui ao PT.
Joaquim Levy ainda é o fio de credibilidade que essa nação tem em relação aos investidores estrangeiros. É a minha perspectiva e é o que eu tenho sentido isso ao conversar, inclusive com a população. Discordo aqui do ex-governador Leonel Pavan, embora nem todas as atitudes do Joaquim Levy tenham sido acertadas. Mas a equação, deputada, é uma só. Nós precisamos desse país de desenvolvimento econômico com justiça social. Essa é a solução. Obrigado. Só para concluir, eu quero reiterar a manifestação do deputado Ismael, que registra exatamente o sentido do debate que eu fazia aqui. Distribuição de renda, justiça social se traduz com serviços à população. E para isso nós defendemos sim, a população tem que ser incluída nas políticas públicas. Quem vai pagar essa conta? Na minha avaliação, é quem mais tem renda e riqueza é que tem que pagar esta conta. Obrigada.